Glória a Deus. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Que alegria estarmos mais uma noite na casa do nosso bom Deus, para juntos adorar, bendizer, exaltar aquele que é digno de honra, digno de glória, digno de louvor e adoração. Como é bom estar na casa do Senhor, né, irmãos? Bom estarmos aqui. Amados, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com a igreja. Abra sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 36. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, do versículo 36. Vamos ler até o versículo 40. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém? Tome o seu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Cadê meu tangedor? Foi beber água? Vem. Agora ele está na prova, pastor Natanael. Onde eu vou pregar, ele vai atrás de mim, é o meu tangedor, Denis. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto de conhecimento, se não de todos, da maioria dos irmãos, que fala acerca de um grande desafio que foi enfrentado pelo profeta Elias no Monte Carmelo, contra 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. E Elias, ele inicia seu ministério num tempo muito difícil da nação de Israel. A nação, nesse período, já estava o reino dividido, né? 2 tribos do reino do sul, 10 tribos do reino do norte. E Elias profetiza, principalmente para o reino do norte, que nesse tempo estava sob o reinado de Acabe, que ao iniciar o seu reinado, ele casa-se com uma mulher chamada Jezabel, adoradora de Baal, e conduz a nação à idolatria, conduz a nação à prostituição, conduz a nação a se distanciar do Senhor, a ponto de eles acreditarem que a prosperidade, que a chuva, né, que as leis da natureza era controlada por esses deuses. Por isso, Deus levanta Elias. E você vai observar nos primeiros versículos do capítulo 17, que Elias se levanta, e é levantado por Deus, aliás, e diz: olha, não choverá sobre a terra segundo a minha palavra. E por conta dessa palavra liberada por Elias, instala-se então um tempo de crise naquela nação, porque deixa de chover. Então Deus levanta o profeta naquele tempo, para trazer o povo, para que o povo voltasse à adoração, para que o povo se convertesse, para que o povo voltasse para ele. E quando a gente medita nisso, meus irmãos, e aqui a gente já pode até aplicar uma lição, que Deus, em alguns momentos, vai trazer sobre nós disciplinas, ou alguns momentos difíceis, com o objetivo de nos aproximar dele. Certa feita, eu conversando com uma pessoa que estava passando um momento muito difícil da sua vida, e ela estava
distante do Senhor, e eu dizia para ela o seguinte: olha, talvez essa situação difícil que você está vivendo, esse vento, essa tempestade que você está enfrentando, é Deus usando essa tempestade para que você se aproxime dele, para que você chegue mais perto dele, porque você certamente está muito distante do Senhor. E é exatamente isso que está acontecendo nesta época. Deus envia então a seca com esse objetivo do povo vir ao arrependimento. Só que isso não acontece, meus irmãos, infelizmente, e nós vamos ver isso aqui no decorrer desta mensagem. Um tempo de apostasia, um tempo de idolatria, promovido, principalmente por Jezabel, mas com a anuência do rei Acabe. E aí, meus irmãos, enquanto eu estava meditando nesta palavra, nesse relato bíblico, que a gente observa dentro dessa história, que um tempo de apostasia, ele foi estabelecido por conta de atitudes equivocadas ou atitudes erradas de um rei que se aliançou com uma mulher idólatra. E levou não só apenas a sua casa, mas toda uma nação à idolatria. Mas, nesse mesmo tempo que um homem com atitude equivocada, e hoje nós estamos no culto dos homens, e ao mesmo tempo que um homem com atitudes equivocadas leva a uma nação à idolatria, Deus também levanta um homem para promover restauração, para promover novamente um reavivamento. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão para nós homens aqui nesta noite. Deus, ele continua à procura de homens como Elias para se levantar num tempo em que os tempos são difíceis. Nós estamos vivendo este tempo, tempos trabalhosos, que Paulo, ele quando escreve a Timóteo, fala a respeito desses tempos trabalhosos. E Deus, meus irmãos, assim como levantou Elias naquela época, naquele tempo, para poder trazer novamente o avivamento, trazer novamente a adoração, Deus, ele continua contando com homens que busquem a Ele, que se rendam a Ele, que se coloquem à disposição dEle, que não recuem diante das adversidades, diante das dificuldades que virão. Deus, ele continua desejando levantar Elias no tempo presente. E será que Deus, ele pode contar comigo? Será que Deus, ele pode contar contigo? Será que Deus, ele pode contar conosco para que através de nós, por meio de nós, ele possa novamente, meus irmãos, levar famílias, levar lares, levar instituições, levar bairros, condomínios, faculdades, escolas, um bairro inteiro, se for assim a vontade do Senhor, uma cidade, ao avivamento novamente. Deus, ele continua contando com os profetas deste tempo, mas não profetizar apenas, como a gente vê infelizmente em muitos altares, que Deus vai te dar chave, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar um casamento. Claro que Deus pode fazer tudo isso, meus irmãos, mas levantar profetas como Elias para dizer para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aleluia, profetas para dizer, aleluia, à nação, que vocês precisam voltar à adoração, voltar à comunhão, voltar novamente a servir ao Senhor em espírito e verdade, porque eu tenho algo extraordinário para fazer nas suas vidas. Deus, ele continua contando com os Elias no tempo presente. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, quando nós refletimos na história desse profeta, e Elias, ele tem uma importância muito grande no cenário bíblico, que quando Jesus, ele sobe no Monte da Transfiguração e transfigura-se diante dos seus discípulos, aparecem ali duas figuras, Moisés simbolizando as leis e Elias simbolizando os profetas, para a gente ter a noção da importância desse profeta. Um outro dado muito importante do Novo Testamento é que uma profecia que antecederia a vinda do Messias está relacionada à figura de Elias, que os profetas profetizaram no Antigo Testamento que Deus enviaria o Elias antes que viesse o Messias, e vê isso na figura de João Batista, que preparou o caminho.
Então Elias é um homem cheio do Espírito Santo, um homem com comunhão com Deus, para trazer, meus irmãos, para a nação de Israel um novo tempo, para trazer à nação de Israel. Claro que ele veio profetizando primeiro uma crise para que aquele povo viesse ao arrependimento, à adoração. Mas, meus irmãos, também para profetizar para aquela nação um novo tempo, um tempo de prosperidade, um tempo de avivamento, um tempo de comunhão, um tempo de aproximação do Senhor, um tempo em que Deus, Ele iria se manifestar no meio da sua nação, porque esse era e sempre será o propósito de Deus para a nação de Israel. E aí, meus irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração para trazer para os nossos corações nesta noite essa reflexão. Como eu disse, Deus ele continua à procura dos Elias no tempo presente. Porque Deus, ele quer usar a mim e a você. Para Elias foi para a nação de Israel, para você, para mim, talvez seja no seio da nossa família, aonde trabalhamos, aonde estudamos, aonde moramos. Agora é claro, meus irmãos, que esse processo, como foi na vida de Elias, certamente não será fácil para mim e para você. Certamente não será das tarefas mais fáceis ou mais simples. Enfrentaremos algumas coisas. Mas aí, meus irmãos, com base na história de Elias, eu quero trazer uma notícia gloriosa para o seu coração. Fique tranquilo e fique tranquila. Em todos os momentos em que você estiver exercendo o chamado que Deus estabeleceu para a sua vida, para você profetizar, em lugares em que Deus plantou você, Deus ele vai te sustentar, Deus ele vai te guardar, Deus ele vai te orientar, Deus ele vai prover para a sua vida, Deus ele vai conduzir os seus passos, Deus ele vai te proteger, Deus ele vai renovar as suas forças no momento em que você e eu tivermos enfraquecidos, pensando em recuar, porque às vezes, irmãos, as lutas, os desafios que enfrentamos, a gente pensa, acho que é melhor abandonar o meu ministério, eu acho que para mim o melhor é parar por aqui mesmo. Será neste momento que Deus ele vai entrar em ação na sua vida e na minha, e vai trazer renovo, e vai trazer, meus irmãos, solução, vai trazer provisão, como aconteceu no ministério de Elias. Observe, ele profetiza: para de chover. E aí o Senhor fala para ele assim: vai, mora lá perto do Querite. E ele se alimenta do Querite, e todos os dias o corvo trazia. Teve um pastor, não me lembro agora quem foi, que pregou belamente a respeito desse texto. E todos os dias o corvo vinha e alimentava Elias. Oh, meu irmão, Deus continuará provendo para a sua vida, para a glória do nome de Jesus. Deus ele vai continuar, aleluia, provendo para a sua vida, para a glória do nome de Jesus. Ah, pastor, mas a crise está muito grande. Fique tranquilo, a terra entra em crise, mas o céu, você certamente já ouviu centenas de vezes essa frase, mas eu quero te relembrar nesta noite: o céu jamais entra em crise. Nós passamos crises terrenas, mas o céu continua no controle de todas as coisas. E a sua vida, minha irmã, a sua vida, meu irmão, a minha vida, nossas vidas, ela é conduzida pelo céu, ela é conduzida pelo Senhor, ela é sustentada pelo Senhor. Então continue exercendo, continue marchando, continue caminhando, continue profetizando. Deus vai continuar te sustentando, vai continuar te guardando. Aí seca o Querite. Olha que coisa interessante. Aí Deus fala para Elias: olha, vai para Sarepta, que eu já ordenei uma mulher viúva que te sustente. Observe, meus irmãos, primeiro é sustentado pelo corvo, e depois é sustentado por uma mulher viúva. Duas situações completamente improváveis, que Deus usa para sustentar o profeta. Oh, aleluia. Talvez você entrou por essas portas nesta noite pensando: meu Deus, o que será amanhã? Como será o mês que vem? Como será daqui para frente? Ei, meu irmão, ei, minha irmã, continue crendo, continue tão somente obedecendo a voz que Ele está falando ao seu coração, porque haverá provisão,
haverá saída, haverá socorro, oh, glória a Deus, haverá, aleluia, farinha na panela, como ele profetizou para a viúva, haverá, aleluia, farinha na botija, como ele profetizou. Mas, pastor, as coisas estão ficando a cada dia mais difíceis, irmãos, e provavelmente vai continuar sendo difícil, mas eu e você que servimos ao Senhor, haverá provisão, haverá, aleluia, a farinha, o azeite na botija, haverá farinha na panela. Deus, ele não vai deixar faltar, mas você e eu, nós precisamos continuar ouvindo a sua voz, e não só ouvindo, mas também obedecendo. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, Elias chega nesse capítulo 18, o texto que nós lemos. E Elias, após um tempo, e Tiago fala a respeito disso, depois de 3 anos e 6 meses, Elias se apresenta a Acabe. E é onde ele faz essa pergunta que eu mencionei: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, segui-o. Se é Deus, segui-o. E então Elias propõe um desafio. Olha, vamos fazer o seguinte: vamos para o monte e vamos oferecer holocausto. Nós vamos preparar o altar e vocês vão clamar ao Deus de vocês, a Baal, e depois eu vou preparar o meu altar, o meu holocausto, e eu vou clamar ao Senhor. O Deus que responder por fogo, esse será Deus. Combinado? E eles todos concordaram, boa esta palavra, então eles foram. Foram para o monte, e ali, você conhece a história, aqueles profetas prepararam o altar, e ali clamaram, meus irmãos, até cansar, se retalharam com lancetas, derramaram sangue. Elias debocha daqueles profetas, dizendo: olha, clama mais alto, talvez ele esteja dormindo. Clame mais alto, talvez ele esteja numa viagem, mas nada aconteceu. Porque Deus tinha um propósito estabelecido naquele monte para exaltar o profeta Elias, para que naquele momento ele mostrasse para aquele povo que ele era o Senhor. E aí, então chega a ação de Elias. E aí, meus irmãos, quando eu estava refletindo nesta passagem, todo o processo de restauração ou restituição que nós estivemos inseridos e que Deus vai nos usar para que sejamos instrumentos dele, nós sofreremos oposição. Lembra de Neemias? Ele coloca no coração restaurar os muros de Jerusalém que estavam derribados, e ele sofre oposição. E por isso mencionar aqui inúmeros exemplos de pessoas que se levantam para fazer algo de bom, trazer restauração, trazer avivamento, sofrem oposição, assim como Elias com aqueles profetas, embora o desafio havia sido proposto por Elias. E aí, meus irmãos, quando nós refletimos nessa questão de oposição, nós precisamos refletir que, como Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6, que a nossa luta, minha luta, a sua luta, não é contra a carne, não é contra o sangue. É contra as potestades, é contra os principados, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí o Senhor, enquanto estava refletindo nesta palavra, falou no meu coração: existem muitas pessoas que estão gastando a sua energia, gastando o seu tempo, estão às vezes sendo derrotados muitas vezes porque estão lutando contra a carne, estão lutando contra pessoas. Irmãos, e eu vim com a palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Talvez esta vitória, esta batalha você não conquistou ainda, você não venceu ainda, porque você está lutando contra a carne, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer: esta luta está no campo espiritual. Utilize as armas espirituais. A sua luta não é contra esta pessoa, não é contra este ente. Essa luta sua é contra principados, é contra as potestades. Irmãos, e aí Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: que as armas da nossa
milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer todas as obras, todas as fortalezas, do mal. Passe a partir de hoje a utilizar as armas espirituais que o Senhor colocou em suas mãos. Passe a utilizar a oração, passe a utilizar o jejum, passe a utilizar o perdão, e você vai ver que a vitória virá na sua vida. Você vai perceber que essa vitória chegará para você e você cantará o hino da vitória. Glória a Deus. E então Elias, irmãos, naquele desafio proposto por ele, e aqueles homens haviam clamado a manhã inteira e nada aconteceu. E aí Elias faz algumas coisas, e eu quero compartilhar com os irmãos em algumas ações que Elias fez para que Deus respondesse, como o texto que lemos, com fogo. E não só apenas isso, trouxe o reconhecimento daquela nação, ou pelo menos daquelas pessoas que estavam presentes, a adoração ao Senhor. Primeira coisa que Elias faz, ele repara o altar do Senhor que estava quebrado. Você observar, está lá no versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Observe, meus irmãos, que não era o altar de Baal, era o altar do Senhor que estava quebrado. E aí Elias, ele teve a preocupação de reparar aquele altar. E aí, meus irmãos, aprendemos uma lição muito importante. Deus, ele não envia fogo em altares quebrados. Deus não manda resposta sobre altares quebrados. E a gente não sabe em que circunstância esse altar do Senhor estava quebrado. Alguns acreditam que havia sido usado pelos profetas de Baal. Outros acreditam que esse Baal havia sido quebrado porque se parou de adorar o Senhor e ergueu um altar a Baal, e então quebrou o altar do Senhor, deixou de adorar o Senhor, e com isso quebraram o altar, e aí ergueram um altar a Baal. Mas isso pouco importa, mas a informação que a Bíblia nos mostra é que o altar, ele estava quebrado, e Elias, ele teve a preocupação de reparar o altar do Senhor que estava quebrado. E aí uma lição importantíssima para o meu coração e para o seu coração nesta noite. Deus, ele tem restauração para a sua vida. Deus, ele tem restituição para a sua vida. Deus tem um novo tempo para a sua vida, que esse era o propósito do Senhor, estabelecer um novo tempo de adoração para a nação. Mas meu irmão, minha irmã, aleluia, eu e você, nós precisamos reparar o altar do Senhor que talvez esteja quebrado. Nesta noite Deus nos chama para fazermos uma autoanálise de como está o nosso altar diante do Senhor, de observarmos como está o altar do Senhor nesta noite. E se tiver algo, meus irmãos, que não esteja correto, Deus nos chama nesta noite a reparar. E um dos símbolos do altar do Senhor na nossa vida é o nosso coração. E muitas vezes, meus irmãos, esse altar quebrado é ressentimentos que estão no nosso coração. O altar quebrado são mágoas que estão ainda no nosso coração, e nós não queremos abrir mão, não queremos perdoar, não queremos liberar perdão, não queremos pedir perdão. Mas o Senhor me chama nesta noite, te chama nesta noite e te diz: ei minha filha, ei meu filho, repare este altar que está quebrado, porque eu tenho fogo do céu para derramar sobre ele, eu tenho avivamento para derramar sobre ele, eu tenho algo extraordinário a fazer através dele. Mas você precisa restaurar. Deus não manda fogo sobre o altar quebrado, não derrama. E o Senhor nos chama nesta noite a fazer essa reflexão. E se estiver quebrado, repara. Deus tem fogo do céu para derramar sobre ele. Oh, aleluia. Deus tem a glória para manifestar, meus irmãos, na minha vida e na sua vida.
mas Ele não fará isso enquanto estiver algo que esteja atrapalhando, impedindo. E o Senhor nos chama nesta noite para fazer essa reparação, para consertar, para reparar, para colocar em ordem, para que Ele de fato derrame, aleluia, a sua glória, derrame a sua bênção, derrame a restauração e faça, aleluia, cumpra aquilo que Ele propôs fazer na minha e na sua vida. Elias, meus irmãos, faz outra coisa que me chama muita atenção. E está lá no versículo de número 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel. Ao que veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E eu estava observando esse versículo. Irmãos, neste período, o reino estava dividido. Elias está profetizando no reino do norte, cujo rei era Acabe, que governava sobre as 10 tribos. Quando Elias vai preparar o altar, evangelista Ronaldo, ele não coloca 10 pedras. Ele não coloca apenas 10 no reino onde ele estava inserido. Ele coloca 12. Ele não deixou faltar. Aleluia. E lá em Josué, se a mídia puder me ajudar, Josué capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 7, o próprio Deus explica a importância dessas 12 pedras que deveria ser formada no altar para receber a adoração. Está ali, ó. Disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio de Jordão. Levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Olha que pergunta gloriosa. Aí o Senhor: então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando pelo Jordão, separando as águas do Jordão. E assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Oh, glória a Deus. Irmãos, o reino da terra estava dividido. 10 para um lado e 2 para o outro. Mas no reino dos céus não. O Robão, se não me falha a memória, foi um dos filhos de Salomão, né? Robão que divide, né, meus irmãos? Os meus mestres aí que divide. Dividiu o reino em 2, 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Mas no reino dos céus não. A tribo poderia estar separada, dividida na terra, mas no céu não. Deus olhava no céu, não via 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Deus está olhando do céu e está falando assim: eu estou vendo uma nação composta por 12 filhos que eu, Senhor, estabeleci. E aí, meus irmãos, e é claro que aí é pensamento meu, se não está registrado na palavra do Senhor, talvez Deus orienta a Elias e fala assim: ó, coloca no altar conforme os filhos de Israel, completo. Não deixa as 2 tribos de fora, não. Coloca as 12, porque eu opero na unidade, eu opero na completude, eu opero, aleluia, onde há, aleluia, ajuntamento, onde há comunhão. Oh, irmãos amados, que coisa tremenda o Senhor falou comigo nessa tarde, enquanto eu estava ministrando esta palavra. Meus irmãos, Deus, Ele não age, Ele não desce fogo em altares quebrados, e Deus também não derrama fogo, não desce fogo aonde há divisão. Não dá. Não tem como. Nosso pastor costumeiramente nos ensina que 2 visões é divisão. E Deus não age. Deus não opera. Por isso que eu conjecturo o Senhor dizendo para Elias: Elias, não coloca 10. Você está no reino do norte, 10 tribos. Mas eu não ordenei tal coisa, isso não é da minha vontade. Eu tenho 12 tribos. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Ei, meu querido, você que estava talvez separado de propósitos com alguém na sua vida, o esposo, o marido, o irmão, a irmã, aleluia, alguém na igreja. Deus chama você nesta noite, amém,
mim, aleluia, para voltarmos a caminhar juntos, a estar junto com essa pessoa, porque na unidade Deus ordena a bênção, na unidade Deus envia fogo, na unidade Deus opera maravilhas, na unidade Deus manifesta a sua glória, na unidade Deus ele faz milagres, na unidade, meus irmãos, Deus ele manifesta o seu poder. Então se alguma coisa está querendo separar, dividir, olha, você de alguém, olha, nesta noite Deus está chamando, junta novamente, olha, une de novo, aleluia, repara o altar e constrói esse altar em unidade, porque eu tenho fogo para derramar, e não apenas fogo, eu tenho, aleluia, unção, eu tenho graça, eu tenho poder, eu tenho nova história, eu tenho, aleluia, um novo tempo para estabelecer no meio de vocês, mas tem que estar juntos, não pode estar separados. Glória a Deus. Deixa eu correr. Elias faz outra coisa também que nos chama muita atenção. Elias ergue o altar, coloca a lenha, divide o bezerro em pedaços, põe sobre a lenha, versículo 33, e aí no versículo 34, Elias faz algo inusitado, que ele manda trazer 3 cântaros de água e pede para derramar sobre o holocausto. Aliás, perdão, irmãos, 4. E aí pede para fazer mais uma vez, depois faz a terceira vez, totalizando 12 cântaros de água sobre o altar. E quando normalmente eu menciono esse texto em momento ofertório, a gente precisa relembrar que está 3 anos e 6 meses aproximadamente sem chover. E é algo valioso, precioso que Elias está derramando sobre o altar. É algo tremendo que Elias ele está derramando sobre aquele holocausto. E talvez aquelas pessoas estão olhando aquela cena e estão dizendo, ficou maluco? Ficou doido? Como que fogo vai pegar em lenha molhada? Como? Esse profeta ficou completamente maluco. Eu acho que o sol do deserto tostou o cérebro dele. Como que o fogo vai pegar, a lenha vai pegar fogo, a lenha vai pegar fogo molhada? Só, irmãos, que de fato, se você acender um isqueiro em uma lenha molhada, não vai pegar. Só que não era o fogo terreno. Não era o fogo terreno. Oh, aleluia. Não era o fogo da terra, mas eu não sei a composição do fogo. Alguém químico aqui, se puder me ajudar, dos elementos químicos do fogo. Não era esse fogo comum, meus irmãos, que nós estamos acostumados. Às vezes acendemos, né, o fósforo, o isqueiro, ou no fogão. Não era um fogo comum que Deus ia manifestar naquele momento. E Elias tinha certeza, tinha ciência disso. Então ele falou, eu vou oferecer ao Senhor aqui algo que é precioso, algo que é glorioso, para confundir, olha, todos estes homens. E observe, meus irmãos, o texto que lemos, versículo 38, e caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava, aleluia, no rego. Deus, ele fez questão de receber, de consumir, meus irmãos, de receber, aleluia, aquilo que Elias estava oferecendo naquele altar, algo precioso, algo glorioso. E aqui eu aprendo uma lição tremenda. Oh, irmãos amados, continue oferecendo ao Senhor aquilo que você tem de valor. E aí eu poderia falar de oferta, eu poderia falar de muitas coisas, mas eu quero mencionar uma coisa para você nesta noite. Continue oferecendo você mesmo ao Senhor. Você é a maior oferta que Deus pode receber. Você é a maior oferta que Deus quer receber. Deus, ele quer você por inteiro. Deus me quer por inteiro. Deus quer você, meu irmão, inserido na sua obra, envolvido no reino dele, servindo a ele com alegria, se dedicando, se sacrificando. Ah, mas as coisas estão muito difíceis, pastor. E aí, meus irmãos, que nós mostramos o sacrifício para o Senhor. E Deus, como recebeu essa água, ele também vai receber esse seu sacrifício. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Deus então envia fogo do céu. Meu Deus, essa hora foi embora. Consumiu o holocausto, como lemos. O fogo, aleluia, a lenha, as pedras.
E aí, meus irmãos, o povo diz assim, vendo aquela cena extraordinária, exclama: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Está consumado, está cumprido o propósito, não é isso? Não. Versículo, deixa eu abrir a Bíblia novamente aqui, versículo 40. E disse, então lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Fique de pé, por favor. Por que o propósito não estava, a obra não estava completa? Ô pastor, o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. Fogo caiu do céu e o povo se prostrou ainda. E reconheceu que só o Senhor é Deus. Por que a obra não está completa? Porque existem pessoas, meu pastor Natanael, que diante da manifestação da glória de Deus se prostra. Mas quando sai da manifestação da glória de Deus, se curva diante dos profetas de Baal. Existem pessoas que quando a glória de Deus é manifesta, chora, se derrama, pulam, saltam, mas quando sai da presença do fogo, se prostram, dá ouvidos a Baal. Por isso que Elias dá a seguinte ordem: olha, desce a todos no ribeiro de Quisson, mata todos eles, para que eles não voltem a aconselhar vocês a adorar a Baal. Mata todos eles, para que eles não levem vocês novamente a adorar a deuses estranhos. Ei, meu irmão, eu não sei qual é o profeta de Baal que você precisa matar, eu sei qual é o meu. Aleluia, mas Deus nesta noite está te chamando: mata esse profeta de Baal que fica soprando no seu ouvido. Mata esse profeta de Baal. Deus vai ter renovo para a sua vida, Deus tem avivamento para a sua casa, Deus tem avivamento para você, mas esse profeta de Baal tem que morrer. Esse profeta, ele tem que morrer, não pode continuar vivo. Porque senão ele vai continuar te aconselhando, me aconselhando a adorar Baal, a dizer que Deus não é Deus, e você precisa matar ele. Aleluia. Antes de eu devolver a palavra ao nosso pastor, quero perguntar se alguém entre nós nesta noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus. A primeira coisa que você precisa fazer para que os profetas de Baal morram na sua vida é você se entregar a ele. É você dizer para ele: eu estou me entregando ao Senhor. Lembra que eu disse? A maior oferta que o Senhor quer receber de mim, de você, é a nossa vida. E o maior sinal que essa oferta está sendo entregue é quando reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Ou você, meu irmão, que está aqui esta noite, se afastou dos caminhos do Senhor. Essa é a sua oportunidade de você retomar a sua caminhada. Deus ainda tem uma história a escrever na sua vida. Deus tem uma obra a realizar na sua vida e através da sua vida. Alguém quer tomar essa decisão? Alguém? Se não há, quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus. Passa a palavra ao nosso pastor. Glória a Deus, aleluia.